Boa noite, gente. Já são 5h40, né? Daqui a pouco, boa noite já. Tardezinha do dia 6/9, véspera do feriado, 7 de setembro, amanhã, né? Grande feriado nacional. Estão dizendo que talvez vai ter uma paralisação, mas eu não tenho nada concreto, assim, para afirmar se irá ter ou não. Então, quero começar o vídeo aqui lendo para vocês uma leitura sobre o antes e o depois. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Salmo capítulo 55, versículo 1 ao 4. Antes e depois. Quais mudanças acontecem em uma vida de fé após severas provações? Pensei nisso enquanto lia a trágica história de um pai jamaicano que acidentalmente atirou em sua filha de 18 anos e matou-a enquanto tentava proteger a sua família de alguns intrusos. Ele errou a direção. Os jornais disseram que ele foi à igreja como de costume no dia seguinte, perturbado, mas ainda buscando a ajuda de Deus. A fé em Deus o havia guiado anteriormente, e ele sabia que Deus poderia sustentá-lo agora. Pensei nisso com relação à minha própria vida, assim diz o escritor. Já que também perdemos uma filha adolescente, para recapitular como eu encarava a vida e a fé antes da morte de Melissa. Eu cavo fundo em meus arquivos de computador para ler o último artigo que escrevi antes de a termos perdidos, em junho de 2002. De que maneira o que eu disse naquela época poderia corresponder ao que eu sei agora? Será que a severa provação havia mudado a minha visão da fé em Deus? Em maio daquele ano, eu tinha escrito o seguinte: Davi não teve medo de ir a Deus com ousadia e dizer-lhe o que estava em seu coração. Não precisamos ter medo de dizer a Deus o que está em nosso coração. Antes de passar por momentos difíceis, eu ia até Deus e ele me ouvia. Depois descobri que ele ainda ouve, consola e sustenta. Então, continua orando com fé e a nossa fé permanece intacta e ela é fortalecida porque ele é o Deus do antes e do depois. Então, o que sabemos sobre Deus nos encoraja a confiar nele em relação a tudo o que não sabemos. Então, assim, todas essas incertezas, inseguranças da vida, o que nos faz ter fé, esperança, acreditar em mudanças, é ter a certeza que Deus existe e que Deus é o Deus do impossível. E que sem a fé e sem acreditar nele, nada poderá ser mudado, nada poderá ser transformado. E isso tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente tem que ter dentro do nosso interior a fé em um Deus em que tudo pode, um Deus que é o Deus do impossível, que é um Deus que rompe barreiras, muralhas, e é um Deus que tem um trecho de um hino lindo que fala, né? Deus dá e Deus tira. Então, assim, esse é o Deus que devemos servir, que devemos buscar diariamente, habitualmente, ter o contato, a conversa com Deus. Nós pecamos diariamente.
momentos, em certas ocasiões, minutos, segundos, a gente peca. A gente comete um pecado em pensamento, em atos, palavras. Mas a gente precisa pedir a Deus perdão e pedir que Deus nos proteja, nos guarde, nos rege e que não deixe a gente agir pelo caminho do mal, não prejudicar os outros, não querer que o que está acontecendo de ruim com você aconteça com o outro. Então, assim, a gente precisa ter a sabedoria de conversar com Deus. A gente precisa ter o entendimento. Eu não sei orar. Gente, converse com Deus de dentro do seu coração. Se expõe, se mostra para Deus. Busca, meu Pai, hoje estou aqui para te agradecer por tudo que está acontecendo. Mesmo as coisas ruins, me trago coisas positivas, eu tenho amadurecido, eu tenho amadurecida. Então, ensina-me a ter mais fé em Ti, Senhor Deus. Ensina-me a acreditar que tudo posso naquele que me fortalece. Então, para terminar hoje nosso minutinho aqui de reflexão, vamos ler o Salmo 91, né, que é o meu preferido. Eu gosto muito. Então, vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espantos noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, e também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Então, gente, é importante a gente criar uma rotina diária com Deus. Não importa como. Não importa se seja aqui no YouTube, não importa que seja no teu quarto, não importa que seja no banheiro, ou com a cabeça no travesseiro, ou varrendo a casa. O importante é você dialogar com Deus, de dentro para fora. Louvar a Deus. Mesmo que tudo tá desabando, agradeça a Deus. Porque, gente, a fé move montanhas. Vamos lá, é preciso amor para poder pulsar, é preciso a chuva para florir, e é preciso paz para seguir. Vamos botar,
3 pontinhos, reticências. Tenha Deus no coração de vocês. Tenha hábitos com Deus. Crie, se encoraje de falar com Deus. Você não imagina o quanto de livramentos que Ele te traz. Você não imagina o quanto que Ele te protege. Sem você saber, sem você ver, sem você perceber. Então vamos crer em Deus. E como eu disse, eu sou pecadora, eu não sou santa, mas eu quero a cada dia me aproximar mais de Deus. Eu quero ter o contato diário com Deus. E não vou ser hipócrita. Eu gosto de ir no forró. Eu ainda não fui, mesmo que tá passando a pandemia, agora surgiu a nova variante. Então, assim, eu estou em tratamento, vocês sabem, de depressão, da diabetes, né? Mas um dia eu quero ir no forró. E eu acho que a questão da minha fé e ir ao forró não atrapalha em nada. Eu não vou estar prejudicando ninguém. Entendeu? E eu vou continuar aqui falando em Deus, falando o que eu sinto, lendo os textos, entendeu? E o que eu achar interessante eu vou estar lendo aqui. E eu fico muito feliz se vocês puderem compartilhar, puderem chamar mais gente para estar me seguindo, para estar ouvindo, conversando comigo. E devagar a gente vai crescendo, né? Eu gostaria de me tornar uma youtuber, né? Mas pelo que eu percebo, eu vou ser somente isso aqui, uma leitura diária, alguns minutinhos falando, né? Porque tem que ter 4.000 horas assistidas e mil inscritos durante um ano. E não é fácil, não é fácil não, né? Tem que divulgar, tem que ter gente para te ajudar. Geralmente as pessoas não se interessam em ajudar o outro. Acha, nossa, ela vai ficar famosa, nossa, ela vai receber dinheiro. Oh, Jesus! Mas que Deus toque no coração daquele que possa me ajudar a conquistar os meus sonhos. Um deles é o meu Fusca. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Boa noite.